As alíquotas de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social variam conforme a categoria do empregado. Também podem ser diferenciadas no caso de contribuinte individual e facultativo. Para explicar melhor sobre o assunto, o quadro Bom Dia INSS recebe ao vivo a advogada especialista em direito previdenciário, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigada eu mais uma vez pela oportunidade. Essas alíquotas, elas variam de quanto a quanto? E qual que é a referência? Esse percentual incide sobre o que, afinal de contas? Então, para o empregado, ele incide diretamente no salário do empregado. Então, as alíquotas elas variam de 8%, 9% a 11% de acordo com o valor do salário atribuído ao empregado, né? Então, se eu ganho um salário mínimo, eu pago 8%. Conforme vai aumentando o meu salário, até que no teto da Previdência Social, eu pago 11%. Então, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Agora, essa pessoa, ela ganha um salário mínimo, mas ela futuramente quer se aposentar em relação a 2 salários mínimos. Ela pode aumentar o valor da contribuição? Tipo, vamos imaginar, ela, desses percentuais aqui, do 11%, vamos imaginar, ela ao invés de 11% sobre salário mínimo, seria sobre 2 salários mínimos, ela pode contribuir ou não? Quando ela é empregada efetivamente, não, só se ela tiver 2 atividades distintas. Eu sou advogada e sou professora, então eu recolho como professora e recolho como advogada. Aí sim, a Previdência Social, ela não tem caráter complementar. Se essa pessoa ela quiser receber mais, ela vai pagar uma previdência complementar no banco. Porém, de acordo com o rendimento dela normal, ela paga a Previdência Social, que é de caráter obrigatório. Agora vamos a esses percentuais. Por que 8%, 9% e 11%? O que diferencia um de outro em termos de categorias? Então, na verdade, a categoria empregado ela é uma só. Só que o INSS colocou da seguinte forma: aquele que recebe menos, ele tem menos condição de contribuição. Então, o empregador dele vai complementar mais essa contribuição. Então, se eu tenho um empregado que ganha um salário mínimo, eu complemento o que falta para completar 20% e desconto dele 8%. Se eu tenho um trabalhador que trabalha mais de um salário mínimo, até mais ou menos R$2.000, eu não lembro o valor exato, eu vou descontar dele 9% e vou contribuir o restante que falta para completar 20%. E assim também o de 11%. Eu desconto dele 11% e recolho o restante que falta para complementar os 20%. Lembrando que esses percentuais incidem sobre o valor registrado em carteira. Sobre o valor do salário, porque às vezes ele tem algum acréscimo que não é visto como verba indenizatória, que também enquadram no salário de contribuição dele. Por exemplo, férias, 13º também tem contribuição previdenciária. Então, a gente tem essas contribuições que vai valer também como salário de contribuição. Como que se chega a esses percentuais do 8%, 9% ou 11%? É a empresa junto ao INSS que vê isso? Tem uma tabela junto ao INSS que já especifica. Já para o contribuinte facultativo, eu tenho a possibilidade de me enquadrar em outras categorias, que são o quê? Os planos simplificados de previdência. Agora vamos imaginar uma situação, a pessoa trabalha numa empresa, está empregada e a empresa, o patrão, recolhendo esses 20% no total. Tem a parte do trabalhador, 8%, 9% ou 11%, conforme o salário, e o complemento da parte da empresa. Aí essa pessoa é demitida da empresa ou pede demissão, está fora do mercado de trabalho. O que ela faz para garantir o direito previdenciário fora da empresa? Ela pode continuar contribuindo em cima desses percentuais ou em cima dos 20% total? Como é que fica o cálculo aí depois? Aí é outra característica. Se essa pessoa ganhava um salário mínimo, ela pode ser enquadrada na categoria de contribuinte facultativo, na categoria de plano simplificado, que aí ela paga 11% do salário mínimo e ela vai ter uma aposentadoria no futuro no valor de um salário mínimo. Lembrando que o plano simplificado, ele não dá direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela dá direito a uma aposentadoria por idade e a todos os outros benefícios da Previdência Social. Então, é muito importante a pessoa saber, a vida inteira eu vou ganhar proporcional a um salário mínimo, compensa eu pagar o plano simplificado. Senão, não compensa. Se não compensa eu pagar os 20%. E a dona de casa de baixa renda, que é aquela que não afere renda, ela pode pagar 5% se ela estiver inserida nos programas assistenciais do governo. Por ela ser baixa renda, ela tem essa diminuição para 5%, assim como o MEI também paga 5%. E no caso dos estudantes?
Os estudantes são enquadrados na categoria de contribuinte facultativo também. Podem pagar 20, 11 ou 5% se forem de baixa renda, comprovado pelos programas assistenciais. E quando essa contribuição é feita fora da empresa, ou seja, como autônomo ou facultativo, aí a referência é o salário mínimo vigente no país, é isso? Exatamente. Mas eu posso contribuir com qualquer valor. Eu quero contribuir com R$2.000. Eu pego R$2.000 vezes 0,20, né, que daria 20% de R$2.000, e aí eu faço a contribuição. Eu vou em qualquer papelaria, vou comprar aquele carnezinho laranja da Previdência Social, eu ligo no 135 e digo que, olha, eu quero fazer a minha inscrição na Previdência Social. Eles vão me pedir alguns dados e aí vão me dar um número de PIS, que seria o número da identificação desse trabalhador junto à Previdência Social. A gente costuma, nós previdenciaristas, chamamos de NIT, que é número de identificação do trabalhador. Através desse número eu efetuo as contribuições, lembrando que eu sempre devo pagar antes do dia 15 do mês subsequente. Ou seja, se eu for pagar outubro, eu pago até o dia 15 de novembro. E lembrando também que toda vez que aumenta o salário mínimo vigente no Brasil, a gente tem que aumentar o valor da contribuição também. Sim, quando é de um salário mínimo. Porque a gente não pode vincular os outros salários superiores a um salário mínimo ao reajuste do salário mínimo, porque os reajustes são diferentes. Se eu contribuo com R$2.000, posso continuar contribuindo com R$2.000. Agora, o salário mínimo, eu tenho que contribuir conforme aumenta o salário mínimo. Obrigado pela presença mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu.